voltar com o Alexandre Matos e agora já está de volta, não é isso, Hernan? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez e um abraço aí para o Alexandre. Obrigado pela gentileza de nos atender. Tudo bem, isso, exatamente. Como a gente prometeu, o Alexandre Matos, gentilmente atendendo, como sempre faz, atendendo aqui o Seleção Sport TV. E eu já começo essa entrevista aí agradecendo a participação do Alexandre. A notícia que saiu, né, agora no Globoesporte.com, a Conmebol denunciando o Palmeiras pela atuação dos atletas, pelos atos ali dentro de campo, a torcida, e até citaram seguranças. O que o Palmeiras vai fazer para tentar tirar essa denúncia, para que nos transforme isso numa punição? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a você, a todos que estão lá no Brasil, principalmente o torcedor palmeirense que está nos vendo. Na verdade, o Palmeiras já tinha conhecimento disso. 2 dias após já chegou um e-mail com essas denúncias e tudo. Não é retirar a denúncia, na verdade nós vamos nos defender. O Palmeiras já começou esse processo no próprio estádio, após a partida, já mostrando toda a nossa indignação, todo o nosso repúdio, falta de segurança, tudo que nós vimos aí, que infelizmente todos sabiam que poderia acontecer pelo histórico, que acontece muito forte, principalmente com esse adversário. E o que a gente faz é dar apoio ao nosso departamento jurídico, que vem trabalhando isso com muita maestria, sabendo que o que a gente busca, na verdade, é a justiça. A verdade é que o Palmeiras, baseado em tudo o que ocorreu, tenha um julgamento justo, e as coisas acontecem. E a gente confia muito que a Conmebol, através do novo presidente Alejandro, que é uma pessoa que sempre se demonstrou muito sério, muito correto e que tem bom senso, que se puna quem tem que ser punido, e o Palmeiras que tem uma justiça, e a gente saia de lá tranquilo e bola para frente. Vamos focar no que a gente tem que fazer hoje à noite, que é o principal. O Palmeiras contratou um advogado, né, até que tem um trâmite na Conmebol, para ajudar, auxiliar o departamento jurídico do Palmeiras. Queria que você falasse sobre esse profissional que foi contratado e se a CBF, através do presidente Marco Polo Del Nero, e a Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, que também faz parte da Conmebol, estão ajudando o Palmeiras em tudo isso. Prontamente, principalmente o Reinaldo. Já falamos após o jogo e está nos auxiliando bastante. O presidente Maurício teve ontem na Conmebol com o presidente Alejandro, demonstrando os pensamentos do Palmeiras e pedindo justiça, que seja bastante justo. E sobre as estratégias que o departamento jurídico, quem está contratando ou não, acho que isso aí, quanto menos a gente falar nesse momento, é melhor. Importante é que os fatos estão aí. Eu acho que todos os críticos, principalmente aqui no nosso país, a gente está conseguindo demonstrar que precisa ter uma mudança, porque hoje é o Palmeiras. Anos atrás foi o Flamengo, foi o Grêmio, foi o Santos, daqui a pouco vai ter de novo. Então a gente tem que acabar com isso. Odeio falar que isso é Conmebol, desculpa, isso é Libertadores. Isso não é Libertadores, isso é vandalismo, isso é mau-caratismo, isso a gente tem que, de maneira alguma, ter qualquer tipo de participação disso. O Palmeiras foi lá jogar bola, jogou um péssimo primeiro tempo, fez um ótimo segundo tempo, ganhou na bola, sem problema nenhum. Fiz muita crítica ao árbitro no jogo do Peñarol no Allianz. Agora nós temos que elogiar, em que pese tem, na minha opinião, errado, o gol, uma falta no mínimo, mas tranquilo, levou o jogo. Aí depois aquela armação toda que a gente já esperava, por isso que o Palmeiras levou aquela quantidade enorme de seguranças. E, infelizmente, a gente não conseguiu evitar tudo, mas com certeza minimizamos muitos outros problemas que poderiam ter ali. Hernan, antes de passar a bola para o estúdio, queria até aproveitar a tua presença aqui. Oi, Barreto, diga lá. não, eu só queria acrescentar uma pergunta sobre isso, se você não se incomoda antes aí da sua. O Alexandre falou que foi por isso que o Palmeiras levou os 20 seguranças. Isso se deve ao comportamento do Peñarol no jogo do Brasil ou aos antecedentes que você citou aí, Alexandre, de jogos contra Santos, Flamengo, enfim? Há um mix. As ameaças feitas no jogo, né? Lá vocês vão ver, lá não sei o quê, não sei o quê. E, obviamente, o histórico. Né? Quem tinha alguma dúvida que, principalmente, o Palmeiras ganhando e nós ganhamos, que ia ter um comportamento daquele, que ia tentar tirar
ir para cima do Felipe, ir para cima dos nossos jogadores, ameaçaram muito a comissão técnica que estava no banco aqui. Então, assim, a gente tentou e com certeza minimizamos muito, porque se os seguranças não entram e não seguram e não tentam separar e muito rapidamente, por exemplo, levar o Felipe, com certeza a gente tinha uma possibilidade enorme de uma tragédia muito, muito séria ali. Barreto, só aproveitar aqui o Alexandre, perguntar para ele sobre também uma notícia algo que está no noticiário do Palmeiras em relação ao Alexandro. Sondagens de outros clubes, é um jogador que o Palmeiras pretende abrir mão? Não, eu acho que o Alexandro, ele vem já desde 2015 aqui com a gente, é um grande campeão em todos os lugares que passou. Realmente parece que ele recebeu depois que saiu na imprensa, perguntei ele, um clube ou outro, a gente não precisa falar agora para não ter especulação. O Alexandre está aqui, enquanto ele estiver aqui, ele está focado. A partir do momento que tiver uma definição dele, do staff dele, e se for uma coisa boa para ele, boa para o Palmeiras, senão ele vai cumprir o contrato. É um jogador importante, jogando ou não, é um jogador que passa toda a sua experiência, muitas vezes que não está atuando, e além de tudo, um grande amigo nosso aqui. Para sair tem que ser coisa boa para todo mundo. Isso é assim com ele ou com qualquer jogador do Palmeiras. Diga lá, Barreto. Não precisa dizer que é o Bahia. Nós vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Vou rodar aqui com o mesmo recado ao pessoal de São Paulo, se quiser é só se manifestar. Bom, posso começar? Serginho já está na fila? Eu tinha uma pergunta engatilhada, mas antes eu só queria fazer um pequeno comentário, que eu acho que o Alexandre talvez não possa comentar o meu comentário, mas que é um pouco sobre a estratégia do Palmeiras com relação à Conmebol, né? Acho que está claro que por essa história dos seguranças, por uma punição, Felipe, me parecem absurdas, o Palmeiras teria, digamos assim, até disposição de partir para o confronto verbal ali com o Conmebol, etc. Não me parece ser essa a estratégia, até porque tem muita Libertadores. Eu acho que o Palmeiras está fazendo a coisa certa, conciliando, sabendo como é que a Conmebol funciona, bota um advogado uruguaio, quer dizer, trabalha melhor isso. Então, eu acho que tem uma questão estratégica interessante. Também cobrando no discurso uma mudança de postura da Cobrando, Conmebol, que a Conmebol está anunciando aí. Mas o tom do Alexandre é um tom conciliatório, é um tom tranquilo, não é um tom que poderia aparecer. A pergunta que eu ia fazer era com relação ao Borja, Alexandre. A gente comentava aqui, antes de você entrar no ar, que por tudo que a gente via, inclusive pelo preço, a gente imaginava o Borja titularíssimo a essa altura do campeonato. De alguma forma vocês conversam sobre isso? Tem um pouco de, de decepção com o timing, né? Será que já não era a hora do Borja estar marcando gols e, enfim, agora ele está indo para o banco? Eu queria que você falasse um pouco dele, por favor. Sem dúvida, é um grande jogador, já mostrou isso. Não é à toa que foi escolhido o melhor jogador da América ano passado. É um jogador que está passando por uma adaptação. O Borja, apesar de ser um cara alegre, todo colombiano tem esse lado alegre e tudo, é bastante introvertido, está com muita dificuldade ainda de entendimento da língua, de adaptação ao sistema de jogo no Brasil, muitos jogos, um atrás do outro. Então, eu acho que isso tudo é normal. Claro que cria, pela maneira como foi, valores, a maneira como ele chegou, a expectativa de ter um grande jogador que talvez naquele momento todo mundo esperasse que estivesse na Europa ou algum outro lugar, gerou, todo mundo achou, ele tem que resolver agora. E, na verdade, ele veio por 5 anos, né? Se a gente pegar o histórico aí, poucos estrangeiros chegando e já adaptado, parece que o cara está aqui há 100 anos. Você pega os exemplos, estão aí, a gente não precisa nem citar, tem vários jogadores que hoje estão muito bem, demoraram um ano e meio, não que a gente seja uma regra também, a gente quer que o cara chegue e vai desenvolvendo. O que a gente pode dizer ao torcedor, especialmente, que a gente está dando toda a estrutura, tranquilidade, fazendo todo o possível para que esse jogador adapte mais rápido possível e com certeza absoluta ele ainda vai definir muitos jogos para o Palmeiras, vai fazer valer todo o investimento e a gente sabe o potencial dele, a gente observa no dia a dia, é um cara do bem, começa muito profissional, preocupado com as coisas, então eu acho que a gente vai dar essa tranquilidade para ele e acima de tudo ele está muito comprometido em cada vez está evoluindo, melhorando e dando o melhor para o Palmeiras. Ô Alexandre, boa tarde.
Vai o William aqui, depois o Vessone. Sobre o Felipe Melo, que inclusive está na minha seleção do Campeonato Paulista, foi uma contratação cercada também de expectativa. E em relação a algumas declarações dele, e ele é um cara muito franco, muito honesto, mas a gente sabe que algumas coisas, infelizmente, às vezes é melhor a gente não se expor tanto, até por conta de tudo que cerca o futebol e a proporção que se toma. Não é cercear o atleta de falar aquilo que ele pensa, muito pelo contrário. Mas de alguma forma vocês conversaram ou conversam com o Felipe para ele ter cuidado em determinado momento de falar alguma coisa, ou a forma como se expressar, para não, às vezes, causar um mal-entendido e alimentar alguma situação que para o Palmeiras pode ser prejudicial? O Felipe, a gente não é estrangeiro, mas a gente pode também colocar esses que chegando, 12 anos de Europa, né? Então ele chegou como se estivesse no Palmeiras há muitos anos, né? A gente tem que separar um pouquinho o lado esportista dele, né? Dentro de campo, treinamento, profissionalismo, impecável, um acerto enorme, vou dizer assim, diretor de futebol, quando faz as contratações, e no meu caso, nos últimos tempos, tenho contratado um número um pouco maior para ajustar umas necessidades que o Palmeiras tinha, sem dúvida alguma, o Felipe é um acerto. O que acontece com o Felipe, pela personalidade forte dele, realmente gera muita polêmica. O Felipe fala uma frase, ela está na capa dos principais jornais em evidência, em destaque. Não é um jogador que fala e fica lá só no pedacinho ali, no canto ali da capa, né? Ele está sempre em evidência. Então eu acho que o próprio Felipe está amadurecendo isso. A gente sabe que ele é do bem, baita jogador, baita profissional, uma liderança impressionante, o grupo adora ele. Atualmente, dessa briga, todos defendem o Felipe, mas defende de coração, porque conheceram o cara, sabe que ele é do bem, que ele protege todo mundo. Então ele vai ajudar o Palmeiras nesses 3 anos aí, indiscutivelmente, com tudo que o Felipe representa, né? Quando ele fala, ele tem um grau maior. Então eu acho que ele vai amadurecendo, vai reaprendendo a lidar com isso aqui no Brasil, muitos anos fora. E as coisas vão se acalmando e ele vai fazer o que ele sabe de muito, muito bem feito e vem fazendo muito bem, que é jogar bola. Vessone? Essa denúncia que o Palmeiras sofreu, o time apanha, a torcida apanha e quase é massacrada e mesmo assim é denunciada. É difícil de engolir uma situação como essa, mas enfim, pedir coerência e Comebol, essas duas palavras com C juntas, elas não se combinam, né? A minha pergunta para o Alexandre, agora com a cabeça mais fresca, eu queria saber se eles pensaram nisso e se hoje eles se arrependem de não ter feito isso, que era ter feito a terceira substituição do Felipe Melo no jogo. Porque se ele sai durante o jogo, vai para o vestiário, a tendência é que nada disso tivesse acontecido. Hoje, com a cabeça mais fresca, será que a terceira substituição ali não seria o ideal ter feito com ele, sabendo que a gana que os uruguaios estavam para pegar ele naquele momento? Vamos lá, sinceramente, se agora a gente tem que criar estratégia para que jogador não apanhe dentro de campo e tem que tirar o cara, aí vamos largar isso aqui, né? Aí vamos parar de trabalhar no futebol, vocês também de comentar. O cara foi lá jogar bola, não deu um pontapé. Qual é a expectativa do Felipe? O Felipe vai ser expulso toda hora, o Felipe vai desequilibrar. O Felipe foi suspenso uma vez por 3 cartões e 2 deles absurdos no Campeonato Paulista. Um equilíbrio emocional imenso nos jogos. Muitos jogos ele tomou o cartão logo no início. Deu o cartão de visita dele ali e se equilibrou, inclusive nesse jogo, nenhum pontapé, nada. Não participou, inclusive no lance que os caras foram nele, ele levanta a mão 1, 2, 10, contou até 150 mil lá para ter que reagir em defesa, né? Acho que todo mundo viu isso claramente. Acho que não dá para a gente pensar o seguinte, vamos ter uma estratégia que se a gente ganhar, os caras vão para porrada, então vamos segurar aqui o jogador tal, o treinador sai para o vestiário, aí nós estamos com inversão de valores. Eu acho que o que pode ser feito, foi feito. É importante dizer isso. Foi feito, não tinha mais nada a ser feito. E realmente o que a gente pede é justiça. Palmeiras, aí sim exige justiça.
os fatos estão aí. O Palmeiras se posicionou, inclusive para Conmebol. Os fatos estão aí. Então vamos ser justos. O que teve errado? Ele não podia ter feito isso. Ok, pune por isso. A torcida talvez passou por lá de lá, não passou. Os seguranças, não sei o quê. Tudo teve um motivo, né? Então acho que a gente tem que exigir a justiça. É revoltante mesmo a gente pensar numa punição de fatos que... O que nós vamos fazer? O próprio Felipe vai fazer... Tá fora hoje, uma perda. Mas vai fazer o quê? Se ele não se defende ali, os caras iam pegar até pedaço de pau, pegaram, né? Então, bandeira de escanteio, né? Então, assim, acho que foi feito aquilo. E dentro de campo, sinceramente, o pensamento sempre vem, né? Pô, tirar o Felipe... Mas nós temos pensado no lado do esporte primeiro, né? O esporte é que precisava dele dentro de campo, e dentro de campo ele estava fazendo muito bem feito, com equilíbrio, jogando bola. Palmeiras fez um segundo tempo muito bom, e é isso que a gente quer. Agora, a segurança, a coisa, aí a Conmebol tem que avaliar e falar alguma coisa. Alexandre, boa tarde ao Vitor Guedes. Nesse jogo ainda, você mesmo citou, eu concordo que fez um péssimo primeiro tempo e um ótimo segundo tempo, e depois do jogo o Eduardo Batista fez um desabafo sobre a publicação que ele seria maleável, você contratava por ser maleável. Eu não vi, depois, me corrija se estiver errado, eu não vi você se pronunciando a respeito desse tema depois da declaração do Eduardo Batista. Não sei se você procurou o Eduardo Batista, como você viu a reação dele, já que também seu nome foi incluído, né? Que a publicação diria que você o escolheu por isso, enfim. Eu queria só ouvir o seu comentário sobre isso, que eu não ouvi ainda você falar sobre esse caso. Boa tarde, Vitor. Não, primeiro que eu nem sabia do fato, né? Depois do ocorrido, do desabafo, e aí o desabafo, a pessoa mesmo sabe, o desabafo é pessoal, né? Acho que ele estava se sentindo incomodado com aquela situação e quis falar sem agredir ninguém, só se colocando de maneira mais firme, mais forte, né? Mas sem agredir, sem xingar, nem nada. Eu acho que quem me conhece já no futebol, já tem 12 anos de futebol, os treinadores todos que passaram comigo, o Cuca ano passado, Marcelo Oliveira já quase 3 anos juntos, Oswaldo Oliveira, não vai ser agora que vai ser uma situação, até porque aí diretor de futebol, ele tem que fazer a gestão completa do time e está sempre atento a tudo e sempre ouvidos para treinador, membros de comissão, jogadores, e sempre administrando e ajudando todos, né? Agora, diretor começar a mandar em escalação ou não, assim, se você manda e der errado, você não pode nem cobrar, você que mandou. Se você manda e der certo, para que o cara? Então, é uma situação meio inusitada, né? Que a gente nem tem muito o que comentar, acho que foi uma opinião de uma pessoa, ela tem o direito de fazer isso também, mas não foi a verdade. Nem o fato em si do Roger, que a gente já colocou várias vezes o que é os ocorridos, até que o Roger está jogando naturalmente, e nem do Eduardo. O Eduardo é um cara que tem um futuro brilhante, está amadurecendo muito aqui no Palmeiras, é um jovem que nós todos, imprensa, diretores, cobramos muita renovação, né? Acho que a gente tem que apoiar isso, entender, ter um pouquinho de paciência, e as coisas vão acontecendo. É um grande homem, acima de tudo, tem um histórico do pai dele, que é um grande treinador, está até hoje brilhando, né? E o que a gente faz é estar sempre junto em todos os momentos, tentando encontrar os melhores caminhos para o clube. André Hernan, fica à vontade para encerrar a entrevista, por favor. Chegamos ao fim do nosso tempo aqui com o Alexandre. Eu queria só fazer um adendo, uma informação que eu passei em relação à contratação de um advogado uruguaio para a defesa da Conmebol. Já recebi uma mensagem dizendo que não é bem uma contratação, mas sim que está acontecendo consultas com profissionais de vários países para formar a defesa, né, Alexandre? Só para deixar bem claro aqui para o torcedor. Não sou o advogado do Palmeiras, nós estamos muito bem representados, principalmente pelo nosso André Sica, né, o doutor Sica e todos que compõem ali a nossa equipe jurídica. Mas sim, eu acho que estão trabalhando, até porque teve uma promotora no Uruguai, né? Então a gente está realmente com pessoa lá também para resolver isso também, que cai entre nós, né? O Ministério Público agora vai preocupar com o tumulto de jogador dentro de campo. Muito estranho isso, né? Não sei se tem alguma coisa aí, mas o que a gente espera é que tudo seja feito de maneira correta. Se tiver que fazer alguma coisa no Uruguai, a gente vai fazer. De novo, somos vítimas. Não sei se você estava lá. Quem estava lá
passou muito aperto. O torcedor passou muito aperto. Porque a gente levanta uma bandeira não só do Palmeiras, não quero defender só o Palmeiras, eu quero defender que daqui a pouco vai ter oitavas, quartas, vão ter outros times brasileiros que não podem passar por uma situação dessa de novo, depois de décadas, né? A gente tem que acabar com isso. Alexandre, obrigado por mais essa participação aqui no Seleção Sport TV. Hoje, transmissão especial do Sport TV, 9h30 da noite, Jorge Wilstermann e Palmeiras. Certamente o Alexandre Matos vai estar lá, mas não para escalar o time, certo? Só para acompanhar e dirigir a equipe, como faz ele aqui como diretor executivo de futebol. Barreto, um abraço. Valeu, Hernan, muito obrigado, e obrigado especialmente ao Alexandre Matos, que é um cara que traz uma coisa que eu considero muito importante para o relacionamento com a imprensa. É um cara franco. Você pode concordar ou discordar, as opiniões dele estão na mesa. Ele não foge de pergunta, não fica dando volta na pergunta, não responde outra coisa quando você perguntou uma, né? Ele diz o que pensa. E a partir daí, seu critério, você concorda, o próprio jornalista, o torcedor que está ouvindo a entrevista, concorda ou discorda, né? O futebol precisa de gente que exponha o seu pensamento de forma clara. Acho que isso vai ajudar todo mundo, né? Mesmo que, repetindo, mesmo não que precisa você concordar. não concorde.